Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que esse vídeo os encontre em muito boa saúde, que todos vocês estejam se cuidando e ficando dentro de casa sempre que possível. A aula de atualidade de hoje vai falar um pouquinho sobre as queimadas que estão acontecendo no mundo. O intuito inicial era que falássemos sobre a Austrália no começo desse ano, de 2020, e sobre os incêndios que acontecem na Califórnia, nos Estados Unidos. No entanto, frente aos acontecimentos recentes, consideramos importante também trazer para vocês a questão que está acontecendo agora no Brasil, no caso, o incêndio no Pantanal. Para dar um pouquinho da dimensão do que está ocorrendo, eu trouxe algumas imagens para vocês. Nas primeiras imagens, vocês podem observar fotografias do incêndio no Pantanal, aqui no bioma brasileiro. Nas outras imagens, vocês podem observar fotografias da Austrália e também na terceira imagem, vocês podem observar características dos incêndios na Califórnia e no estado do Oregon, nos Estados Unidos. Bom, vou iniciar a minha fala falando um pouquinho sobre o Pantanal. Bom, comparado com as médias históricas, o volume de chuva nos últimos meses foi 40% menor, segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Os cientistas atribuem a essa pouca quantidade de chuva e também aos fenômenos de mudança climática acontecendo em todo o mundo, a situação atual do Pantanal. A baixa umidade do local, muitos cientistas afirmam, também pode ser relacionada com o fenômeno de rios voadores que acontecem na Amazônia. Esses rios voadores são responsáveis por espalhar a umidade por todo o país. No entanto, como nós observamos, a Amazônia também estava queimando tanto esse ano quanto nos anos anteriores, o que prejudicou seriamente a existência desses rios voadores. Além disso, podemos pensar em duas principais causas para o que está acontecendo no Pantanal, segundo estudiosos. A primeira delas é o clima muito seco, o que contribui para que a flora esteja mais propícia para espalhar o fogo. Então é como se folhas e o mato estivessem um pouco mais secos, o que permite que o fogo se espalhe com maior facilidade. E também acidentes que aconteceram que geraram focos de incêndio, tanto por parte de humanos, no caso que não se sabe ainda se foi 100% acidental, e também no caso de rompimento de fiação elétrica, o que gerou diversas faíscas e contribuíram para os focos de incêndio. Atualmente, os satélites do INPE já detectaram mais de 12 mil focos de incêndio. Os incêndios vêm acontecendo e assolando o Pantanal há mais de 2 meses. E eles são os maiores da história já registrada. O Centro Nacional de Prevenção ao Combate aos Incêndios Florestais, Previfogo, aponta que 15% do Pantanal já foi consumido. Isso é uma área equivalente a 2,2 milhões de hectares. Para além de números, no entanto, eu gostaria de conversar com vocês também sobre o impacto disso num bioma brasileiro tão importante, tão essencial para a preservação da fauna e da flora, muitas delas endêmicas do local. O foco do incêndio está acontecendo principalmente entre o estado do Mato Grosso do Sul, e na divisa com a Bolívia, Argentina e Paraguai. Entre essas áreas se encontra o Parque Estadual Encontro das Águas, que é conhecido por ser morada para a maior concentração de onças pintadas do planeta, ou seja, esse lugar que pegou fogo era o lugar que, com a maior concentração desse animal, tanto no Brasil quanto no mundo. Além disso, nessas localidades existe uma terra indígena Perigara, e a Serra do Amolar, que fica também no Mato Grosso do Sul. Nós precisamos genuinamente refletir sobre isso, é um impacto muito grande. O Pantanal brasileiro era até então um bioma muito preservado, muito importante para diversas espécies que ali viviam e que agora já tem mais de 15% do seu território desolado. Essa situação se mostra ainda mais grave quando nós pensamos que o nosso país está vivendo a pandemia do novo coronavírus, o que torna o acesso a materiais, pessoas, bens e instrumentos para combate do incêndio ainda mais difícil. Atualmente são poucas pessoas combatendo o incêndio no Pantanal, o que torna essa situação ainda mais séria e mais agravada. Infelizmente, no entanto, esse incêndio que nós acabamos de conversar sobre não está limitado somente ao Pantanal. Desde o dia 18 de agosto, os estados de Oregon e Califórnia, nos Estados Unidos, também têm sofrido muito com as queimadas. O Complexo Norte de Fogo está queimando desde o dia 18 e ele está entre os mais mortais da história. Mais de 10 corpos já foram encontrados até o momento e mais de 16 pessoas estão desaparecidas. Os cientistas apontam que uma combinação de altas temperaturas prolongadas e ventos fortes transformaram os estados da costa oeste no epicentro dos incêndios deste verão.
A governadora de Oregon, Brown, já alertou que milhares de pessoas podem ser retiradas de suas casas nos próximos dias, já que o vento parou e ele continua empurrando o fogo em direção a áreas bem populosas. Além disso, o governador da Califórnia também já alertou para a seriedade dessa situação e ele, inclusive, falou que essa é a prova de que as mudanças climáticas estão aí, elas são presentes e nós devemos começar a seriamente discutir formas de lidar com o assunto e de mitigar um pouco esse impacto. Até o momento, já foram mais de 130 mil hectares queimados no Oregon. São mais de 100 focos de incêndio que assolam a costa oeste dos Estados Unidos, desde Seattle até Los Angeles. Esses incêndios estão acontecendo em áreas que nunca antes. Eu vou também falar um pouquinho com vocês sobre o que aconteceu na Austrália no início desse ano, em janeiro de 2020. Até o dia 14 de janeiro, eram estimados que mais de 1 bilhão de animais, muitos deles endêmicos da Austrália, haviam morrido por causa dos incêndios. E isso é calculando apenas o impacto direto do fogo. Esses dados são baseados no estudo de 2007, feito por um grupo de cientistas que fizeram a contabilização de quantos animais existiam por hectares e eles viram quantos hectares foram queimados. No entanto, 1 bilhão, como eu falei, são as consequências diretas do fogo. Nós ainda não sabemos estimar quantos animais irão morrer pela perda de seu habitat, pela falta de disponibilidade de alimentos e também pelos ferimentos que foram ocasionados na fuga do incêndio. Até o dia 14 também desse ano, na Austrália queimou uma área maior do que o país de Portugal. Então vocês conseguem ter uma noção de quão grande foi esse foco. Embora esses incêndios façam parte do ciclo climático australiano natural, os especialistas já vinham advertindo que essa situação iria se agravar. Por exemplo, um estudo que foi feito por Ross Garnaut, que é um renomado economista australiano, professor da Universidade de Melbourne, na Austrália, e também da Universidade Nacional da Austrália, publicou em 2008 um estudo que falava que a partir de 2020, reparem na precisão dos dados, os incêndios começariam mais cedo, terminariam mais tarde e teriam uma intensidade cada vez menor. No entanto, mesmo com os avisos de Ross que já vinham tantos anos atrás, os governantes da Austrália escolheram ignorar esses alertas e continuar com práticas extremamente nocivas. Infelizmente, esse é um comportamento que nós observamos em diversas outras localidades do mundo, quando governantes e líderes escolhem ignorar o impacto das mudanças climáticas. Os padrões climáticos mais extremos e as temperaturas mais altas da Austrália aumentam o risco de incêndios florestais e fazem com que esses incêndios se espalhem com maior frequência. No entanto, esse é também um fenômeno que pode ser observado em todo o mundo. O painel intergovernamental sobre mudança climática da ONU, ele buscou estudar o tema e ele publicou um relatório informando sobre a estreita relação entre aquecimento global, mudança climática e fogo. Um estudioso da Universidade do Arizona, Stephen Pine, chama a nossa era que nós estamos vivendo de piroceno, por ser justamente a era do fogo, a era em que essas queimadas estão cada vez mais frequentes. Com esse vídeo, eu sei que ele foi um pouco mais intenso, um pouco mais forte, mas eu gostaria de trazer também essa reflexão para vocês, uma reflexão sobre as práticas que nós estamos tendo e sobre também cobrar lideranças regionais, estaduais e federais para que elas tomem medidas concretas no combate às mudanças climáticas e no combate a esses incêndios. A perda, tanto material quanto de vida, é inestimável, tanto nos incêndios do Pantanal, quanto nos incêndios da Austrália e do Oregon, quanto nos incêndios da Austrália. Nós precisamos refletir sobre isso e nós precisamos refletir também o quanto o nosso futuro será impactado por tudo isso. Quando eu digo nosso futuro, eu quero justamente dizer para você que está me assistindo e para todas as pessoas que são da nossa geração, pois somos nós que iremos enfrentar diretamente o impacto de tudo que está acontecendo. A notícia boa é que com boas práticas nós também poderemos colher os frutos das coisas positivas e das ações concretas que nós tomarmos nesse momento. Eu termino esse vídeo reforçando que aqui embaixo vocês conseguem encontrar alguns links com materiais extras que vocês podem entender um pouquinho melhor sobre os incêndios que aconteceram no mundo e que estão acontecendo. Eu espero que essa aula tenha trazido um pouquinho mais de conhecimento sobre tudo isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Me coloco à disposição para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir. Lembrando também que nós temos o plantão do Explique Enem para ajudar todos vocês. O plantão de atualidade está rolando. Não deixem de participar, é muito bom, é muito positivo.
Fico à disposição aqui. E é isso, espero que vocês possam refletir um pouquinho sobre tudo que está acontecendo no mundo e também sobre o papel que nós, como jovens, temos na atuação contra essa mudança climática, na Agenda 2030, nos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável e na prática da nossa cidadania. Até a próxima, galera!